Muito bem, já estamos de volta aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, no programa Espaço Parlamentar, onde você conhece um pouco mais do seu representante aqui no Poder Legislativo. Hoje estamos recebendo aqui o líder do governo aqui na Câmara, vereador Hernani Barreto, do PT. Vereador, todo mundo o conhece também, o senhor tem várias bandeiras levantadas, né? E vimos aí a sua atuação com relação à escola agrícola, defendendo o meio ambiente, defendendo a educação de uma forma geral também, o patrimônio, mas você também é muito conhecido e procurado pelas questões esportivas, sua ligação com o esporte. Como é que você vê essa sua ligação, né, dos esportistas, de quem gosta de esporte, não só quem pratica, mas quem gosta, também procurá-lo para poder se inteirar mais sobre alguns assuntos e até pedir algumas coisas com relação a isso? Essa referência é natural, né, Daniel? Até porque eu fui atleta da cidade, fui atleta há mais de 20 anos, morei fora do município, estudei com bolsa atleta, me formei advogado como até jogando ainda basquete, minha modalidade era basquete, mas é muito importante que você me provoque nessa conversa, porque eu ouço ainda algumas pessoas, né, que não conheceram o trabalho, não conheceram a história da Secretaria de Esportes, do esporte da cidade de um modo geral. E quando me dão a oportunidade, eu costumo dizer que na minha primeira passagem na Secretaria de Esportes, como secretário, que foi em 2009, já tinha sido secretário de administração, secretário de governo, já tinha uma atuação de alguns anos já dentro do poder público, mas no esporte eu consegui democratizar o atendimento ao esporte. E quando eu falo democratizar o atendimento, foi porque nós saltamos de uma lei de incentivo fiscal ao esporte que tinha 2 projetos só incentivados, de 180 mil para 1.300.000, 14 projetos incentivados. 14. E hoje nós chegamos a 32 modalidades ligadas à Secretaria de Esportes e Recreação. Ou seja, desde o badminton, que é uma modalidade a mais praticada na China, mas aqui no Brasil pouco conhecida, o rugby, que tem um destaque fantástico, o futsal, o voleibol, a damas, o xadrez. Ou seja, Daniel, a gente procura atender a todos. E com a experiência que eu trazia das quadras, até falando uma mesma linguagem dos esportistas, dos dirigentes, eu pude fazer uma gestão diferenciada. Porque muitos não sabem e acham que o esporte joga uma bola lá, a criançada joga e está tudo resolvido. E não é assim, né? O esporte nós temos, eu costumo falar, são praticamente 5, é uma ramificação que tem 5 eixos. A iniciação esportiva, o alto rendimento, o esporte educacional, o esporte social e o esporte lazer, que na verdade aqui a gente chama de eventos recreativos. Então, se você tiver uma sintonia desses 5 eixos, você tem bons resultados. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu assumi em 2009, a gente atendia, vou dar só um número, tá? Para vocês terem um parâmetro. 4.500 crianças e adolescentes atendidos gratuitamente. Acabou o ano de 2012, ou seja, já encerrando o primeiro mandato do prefeito Hamilton, nós chegando a 11 mil crianças e adolescentes, mais de 100% de crescimento. São crianças que saem das ruas. Então, deixando de fazer coisa errada nas ruas, você gasta menos com segurança, gasta menos com saúde e você tem um convívio familiar muito mais agradável. Você percebe isso no dia a dia, mas é fruto de um trabalho, de uma semente plantada e que eu sou muito grato a toda a equipe que confiou em mim durante esse tempo. Você citou algo interessante, que você, por exemplo, foi atleta, né, se tornou advogado através do esporte. Muita gente, como você mesmo colocou, coloca o esporte como algo só secundário, não tão importante. Não, faz alguma coisa. Não, ele tem que fazer alguma coisa. Ah, tá parado, vai fazer alguma coisa. Muitos pais, a gente ouve algumas pessoas comentando isso, mas essa experiência que você teve na sua vida com relação ao esporte, por ter sido um atleta, como você vê hoje, para aqueles que não têm ideia de... eu não tenho pretensão de ser um atleta profissional, mas muitos, assim como você na sua época, passaram ali pelo esporte, praticando também. A importância que tem isso aí hoje na sociedade, para o jovem, principalmente no mundo de hoje.
Daniel, vai de pessoa a pessoa, né? Mas eu, na minha última passagem, que foi o ano passado, quando eu recebi o convite do prefeito para conseguir algumas coisas para a cidade, para contribuir com a cidade na área que eu já tinha um grande domínio e um grande conhecimento, eu consegui trazer academias ao ar livre, nós conseguimos inaugurar o Educa Mais Esperança, que é um espaço que envolve cultura, assistência social, educação e esporte, né? Eu consegui também, Daniel, criar o primeiro circuito de corridas de rua de Jacareí, uma cidade de 364 anos, que não tinha um circuito de corrida de rua. Ou seja, você tem que ter muita sensibilidade, você tem que conhecer bastante a fundo do esporte nacional e perceber as habilidades, os dons da nossa cidade. E o esporte que mais crescia naquela ocasião era a corrida. Então eu comecei a trabalhar para que a gente trouxesse o circuito de corrida de rua e nós tivemos recentemente a segunda etapa, que foi a Eco Run, dedicada a um mês que refletiu bastante sobre o meio ambiente. Então cada pessoa, Daniel, cada pessoa tem uma rotina diferente. Então se eu fosse falar para você, sabendo que você trabalha aqui na TV Câmara, que você tem a sua profissão, eu ia aconselhar a praticar constantemente, pelo menos 3 vezes por semana, uma atividade física, nem que seja meia hora, né? Uma caminhada, uma academia, algo do tipo. Mas um atleta de alto rendimento tem uma rotina diferente. Então, para cada pessoa tem uma fórmula. Então, eu sempre sugiro e aconselho que as pessoas que hoje estão na ociosidade busquem fazer uma atividade de física, porque a Secretaria de Esportes deveria chamar Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde, na verdade, já trata a doença. E lá não, lá nós cuidamos da saúde das pessoas. E quem quiser iniciar a partir de hoje, procure um profissional habilitado, tanto da área da educação física como um médico, para ver as condições cardíacas, para ver se está com colesterol em dia, se está tudo certinho, né? Diabetes, se tem diabetes ou não, porque isso interfere também no exercício que a pessoa pode fazer. Muito bem. Depois da sua passagem pela secretaria, você hoje é vereador, mas durante esse período você pediu licença, né? Se licenciou do cargo de vereador para reassumir a Secretaria de Esporte e Recreação aqui da cidade. Como é que foi essa passagem e o motivo até, né? Muita gente se pergunta, mas por que ele voltou à secretaria? Conta um pouquinho para a gente. Então, Daniel, eu costumo dizer que eu sou um soldado do município de Jacareí. Eu quero contribuir, seja no legislativo, seja no executivo. Eu tenho 18 anos de vida pública, estou indo para 20 anos, sou servidor de carreira, sou analista de benefício do Instituto de Previdência, do IPMJ, e o prefeito me fez o convite. Naquele momento era um momento crítico, um momento que tinha que se tomar decisões importantes, um momento econômico mais delicado ainda e que precisava de ajustes dentro da gestão. E o prefeito falou, olha, nós precisamos fazer mais com menos, mas eu preciso que você volte para contribuir com a cidade de Jacareí. E eu topei o desafio, mas condicionado, em respeito às pessoas que votaram em mim, aos 2.028 votos que eu tive. Eu falei, prefeito, eu posso ficar por um tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer na Câmara Municipal ainda. E o prefeito falou, tá bom, a gente vai se falando, mas a gente já tinha estabelecido alguns meses. Eu acabei ficando 11 meses, era para eu ficar 9 meses, acabei ficando 11, porque eu fui chamado para ser o coordenador do revezamento da Tocha Olímpica em Jacareí. A Tocha Olímpica que vai passar no dia 26 de julho, no centro da cidade, no maior evento mundial esportivo que nós temos nesse planeta. Então eu me senti honrado. E aí eu falei, prefeito, não consigo abandonar esse projeto agora, eu preciso deixar alguns contornos para que no dia 26 de julho de 2016 tudo corra bem. Então foi um convite do prefeito para que a gente assumisse uma missão e a gente desse maior qualidade de vida para a população dentro da área do esporte e recreação. Muito bem, estamos aqui conversando com o vereador Hernani Barreto do PT, falando um pouquinho dos seus projetos, da sua atuação aqui na cidade. Dentro da secretaria e dentro da Câmara, né, essa parceria que foi feita também, quais são as suas conquistas? Aliás,
eu volto na questão da secretaria. À frente da secretaria, a gente vê hoje, por exemplo, os esportistas, né, em destaque, tanto municipalmente, no estadual e internacional. A gente vê em vários esportes esse grande rendimento, é destaque. A gente tem um programa de esportes aqui também e toda semana tem muitas pautas com relação a atletas em modalidades completamente diferenciadas. A marcha, outro dia nós tivemos uma matéria aqui feita pelo repórter Ícaro Leal sobre a marcha atlética, que é um esporte que muitos não conhecem. Como é que você vê esse rendimento e como é que foi a preparação para ter atletas que hoje representam a cidade, tanto no município, no estado e até fora do país? Daniel, é engraçado porque a gente fala que é uma coisa consequência da outra, né? Não adianta você pensar no alto rendimento, nos atletas de ponta, são os atletas que defendem a seleção brasileira, se você não estimular a base, se você não investir nessa garotada que só pede uma oportunidade. E Jacareí é um celeiro de atletas. Até na letra do nosso hino fala de Atenas Paulista. E eu não associo só Atenas Paulista à parte da área da educação. Costumo falar que na cultura também nós produzimos muitos artistas e no esporte. Você pega atletas como o Matias, como o Drude do rugby, que podem estar nas Olimpíadas de 2016. Você pega o Thor, nosso atleta com deficiência, que é o ACD, atleta com deficiência, da bocha adaptada, da bocha paralímpica, ganhou 2 medalhas no Parapan, mas é fruto de investimento, é fruto também de muito carinho, de muita aproximação, porque nem tudo é dinheiro. Às vezes você precisa, Daniel, entender a realidade de uma modalidade para ver o que ela está necessitando. Vamos pegar o exemplo do Thor que eu acabei de falar. Quando eu voltei para a secretaria no ano passado, eu me reuni com o Thor e com o irmão dele, o Fernando. E a gente já tinha ajudado o Thor desde o seu início de carreira. Mas, naquele momento, o Thor precisava de um centro de treinamento de excelência, porque pode nos representar no Rio esse ano, na Paralimpíada. E a gente, com muito esforço, nós conseguimos em torno de R$25 mil. Não é um valor expressivo, mas para eles fazem uma diferença enorme. E com esse centro de treinamento, Daniel, nós vamos conseguir repatriar alguns atletas, como o Vitor, que está em São José, outros atletas que estão representando o Arujá, porque eles não estão representando outros municípios porque querem. É porque nós não conseguimos unir todo mundo, porque tem que ter um número para a confederação, um número mínimo de atletas, e a gente tem dificuldade quando se fala de pessoa com deficiência, de você reunir esse número. Mas eu estou muito otimista e vejo com bons olhos os números e os resultados que eu acompanho diariamente dos nossos esportistas. Certo, vereador. O senhor tem essa experiência tanto do Poder Legislativo, que o senhor hoje é vereador, mas também do Poder Executivo, como secretário da Secretaria de Esportes e Recreação e outras secretarias. Como é que você vê essa experiência e essa transição feita? Como que o senhor aproveita essa experiência para atuar hoje como vereador e também como pegou a experiência de vereador para atuar juntamente à secretaria? Como é que você vê essa transição que foi feita? Eu vejo com bastante humildade e eu falo isso com muita franqueza, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que me dedico ao que faço, gosto de trabalhar pela minha cidade. Talvez eu seja hoje, nessa composição aqui da Câmara, o único vereador que tem a experiência nos 3 poderes. Porque eu sou advogado, então tenho experiência do judiciário, do executivo e do legislativo. E é um processo de amadurecimento. A gente aprende todo dia, eu aprendo todo dia, aprendo com você hoje, aprendo com os munícipes que me procuram no gabinete, aqueles que eu encontro nos bairros. Então a gente vem num processo de evolução, porque quando você senta naquela cadeira, vai para uma sessão de Câmara para discutir projetos importantes, como foi essa semana da Lei de Diretrizes Orçamentárias, você tem que ter muita convicção e tem que ter muito embasamento, porque um deslize, um voto errado, você prejudica muita gente. Às vezes, um voto que é dado para um cidadão, às vezes que não está conhecendo todo aquele contexto, pode parecer que foi um voto contra a população. Como eu já escutei
de outros vereadores. No entanto, a gente tem responsabilidade. Então, quando você enxerga um todo, e é graças a essa experiência que eu tive, a gente faz o melhor para a cidade, mesmo que doa, mas a gente tem que ter responsabilidade. Tá certo, estamos aqui conversando com o vereador Hernânio Barreto, do PT. Esse é o programa Espaço Parlamentar, que faz mais uma pausa para o intervalo e volta já.